O parto é um dos momentos mais esperados na maternidade. É comum a gestante ficar ansiosa, criar expectativa e até sentir medo. Mas como se preparar para essa experiência? Hoje no Bem-vindo eu converso com a obstetra Juliana Dutra sobre este assunto. Doutora Juliana, para começar o nosso bate-papo, quando a gente fala de preparo para o parto, quando que esse preparo começa? A partir de qual semana? A partir do momento que a gente começa a pensar que a gente deseja ter um filho, é interessante a gente começar a pensar na gestação, em fazer um preparo mesmo para o momento do parto. O que eu falo muito com as pacientes é que muitas vezes a gente fica achando que tem que ter uma teoria toda. E parir, o parto é um instinto, a gente sabe fazer isso. Então, se a gente for parar para pensar, a partir do momento que a gente nasce, a gente já está se preparando para isso, porque parir é uma coisa muito natural. Mas para a gente pegar aconselhamento, começar a ler sobre, a partir do momento que a gente decide engravidar, é o melhor momento para a gente já começar a pensar nisso. Quando a gente fala de preparo para o parto, isso inclui o preparo de diversas formas, né? Pode ser físico, mental, psicológico, até mesmo se informar já é se preparar para o parto, correto? A gente recomenda bastante uma especialidade que está ajudando muito a gente, é a fisioterapia. Então, a fisioterapia do assoalho pélvico é super importante, porque prepara essa musculatura, que a gente já teve essa musculatura muito mais desenvolvida. Hoje em dia, a gente tem uma tendência a ter hábitos de vida mais sedentários, então a fisioterapia ajuda bastante. Conversar com uma amiga, trocar experiências, tudo entra nessa parte do preparo. E uma coisa que eu acho muito importante é filtrar o que a gente lê. Porque hoje em dia a gente tem um acesso à informação que é maravilhoso, a gente tem muito recurso, né? A internet disponibilizou muito pra gente. Informação é empoderamento, então toda vez que a gente lê, é uma forma de poder mesmo, é super importante se informar. Só que a gente tem um perigo que tem muita informação de má qualidade circulando. Então, acho que o mais importante aí, talvez de conversar junto com o obstetra também, quando for tirar as dúvidas para o parto, é de se informar também aonde que eu vou consultar isso. O que é verdade, o que não é. Porque isso às vezes tem algumas informações que elas mais causam ansiedade do que ajudam a trazer alguma coisa produtiva realmente. E doutora, o que é importante saber sobre, por exemplo, a evolução do parto? Para evitar que essa mulher às vezes vai para a maternidade muito cedo, o que ela tem de saber, o que vai acontecer com o corpo dela? É muito comum ir para a maternidade cedo. Eu trabalho como plantonista, então algumas vezes as pacientes vão naquela que a gente chama de falso trabalho de parto, ou na fase latente. Então, um trabalho de parto, para a gente entrar em trabalho de parto ativo, é um processo, e ele é um processo que às vezes ele pode ser lento. É importante a paciente estar preparada. Hoje em dia a gente fala muito de equipe multidisciplinar, que às vezes se você tiver, por exemplo, uma enfermeira te acompanhando, ela pode ir até sua casa, ajudar, te direcionar no momento que for para você ir para a maternidade, na hora que estiver em trabalho de parto ativo. Caso isso não seja possível, tem algumas coisas que a gente orienta. Por exemplo, as contrações. As contrações elas começam de forma muito irregular. E aí, geralmente, quando isso acontece, são contrações de treinamento. Quando as contrações começam a ficar de 5 em 5 minutos por pelo menos 1 hora, aí já é um sinal de que talvez elas sejam regulares, já entrando no trabalho de parto. Então, se a paciente estiver sozinha em casa, esse é um bom momento dela ir para ser avaliada. Mesmo que a gente chegue lá e veja que ela não está em trabalho de parto, ela volta para casa novamente. Mas o momento é acompanhar a regularidade das contrações. Como quando a gente está sozinho, é o que a gente mais consegue fazer, assim. E quando a gente fala aí de se preparar para o parto, tem um documento que é o plano de parto, né? E muita gente fica na dúvida, plano de parto? O que é esse plano de parto? Quais informações tem ali? E como que a equipe que assiste essa gestante, a família, né, que está ali acompanhando o momento, podem usar isso a favor dessa mulher? O plano de parto é um documento que, na minha opinião, todas as mulheres deveriam conhecer antes do parto. Seja de serviço privado, seja das pacientes que vão ganhar nas maternidades públicas.
se você vai ganhar com o obstetra que fez o pré-natal ou não. Por que o plano de parto é importante? O plano de parto, ele direciona ao que a paciente deseja, é um momento ideal, o parto ideal para aquela mulher, como que ela gostaria que o parto fosse. E ele tem algumas perguntas e alguns itens que a gente discute, que o mais importante dele nem é esse resultado final, porque a gente sabe que o que a gente planeja, a gente, óbvio, que sempre tenta seguir os desejos do plano de parto. Algumas vezes as coisas não saem como planejadas, mas o importante, o mais importante do plano de parto é para a paciente já se familiarizar com aquela situação do parto. Porque às vezes ela chega num ambiente novo, tudo novo, ela não sabe o que ela gostaria. Então, se ela souber antes, existe a opção de você ficar sem acesso, andando livremente. Você tem várias opções que você pode parir no momento que você for dar à luz. Você pode estar, isso muito na fisioterapia, elas treinam essas posições também, então isso é bastante interessante. Algumas vezes, o que eu acho importante também no plano de parto, além dela ter já essa familiaridade com o momento do parto, com o que vai acontecer lá na hora, é importante ela estar aberta também. Algumas vezes ela treinou que a melhor opção que ela achava confortável era parir de cócoras. E aí chega na hora as coisas mudam, é muito instinto. Ela se sente muito mais à vontade numa posição lateralizada, por exemplo. Então a gente tem que estar atenta que aquilo é um plano, é uma conversa e é um momento para ela conhecer e se informar. E é importante trazer a família também para esse momento, parceiro que vai estar com ela, isso é importantíssimo. Essa questão aí do acompanhante, né, a pessoa que vai estar ali ao lado dessa mulher nesse momento da gestação, essa pessoa também deve se preparar, ela também deve se informar, saber o que vai acontecer para poder dar essa assistência aí para essa mulher? No SUS existe um programa que chama Pré-Natal do Parceiro. E a gente tenta fazer isso o tempo inteiro. O pré-natal é da paciente, do bebê e da pessoa que estiver lá com ela. Então, a gente às vezes fica colocando a responsabilidade. O acompanhante, por exemplo. O acompanhante é um direito de toda mulher brasileira ter o acompanhante ali durante o parto. E a gente tem que pensar nessa pessoa, no parceiro ou na parceira que está dividindo aquele momento com ela, como uma pessoa ativa também. Não é uma visita. É uma pessoa que vai participar. Então é muito legal que essa pessoa participe durante o pré-natal. O pré-natal do parceiro, depois que ele foi instaurado, a gente observa que, já tem estudos sobre isso, que observa que as pacientes elas têm uma tendência a ter uma tolerância maior à dor quando elas estão acompanhadas, então elas pedem analgesia mais tardias. Os desfechos do neném quando nascem, muitas vezes são melhores também. Então isso é muito importante. Muitas mulheres querem, né, desejam, mas também tem essa questão de se preparar com a expectativa, né? Porque às vezes a mulher chega no hospital, tá com dilatação e chega um momento que o trabalho de parto ele não evolui. É importante também se preparar psicologicamente para, olha, pode ser que eu tenha que ir para uma outra via de parto, pode ser que eu precise de analgesia. É bacana também a mulher ter essa consciência, a equipe também que está assistindo ela, prepará-la para isso? Eu sou muito contra o radicalismo e é uma coisa que eu tento passar muito para as pacientes, porque eu vejo que é a maior causa de sofrimento delas, em tudo. Então, às vezes a paciente se preparou para ter um parto sem analgesia. Na hora, ela pede analgesia, você vai, não é, e ela se sente culpada por aquilo, não tem que ter culpa. A gente tem esse recurso disponível, que é um recurso excelente, né, um avanço da medicina, e está disponível para aquela paciente, e ela não é menos mulher, ela não é mais fraca porque ela fez uma analgesia. Isso que eu queria que as pacientes entendessem muito, porque às vezes elas ficam se sentindo assim. Da mesma forma, às vezes a gente indica uma cesariana. As indicações de cesariana, elas são muito poucas. Realmente a gente está num contexto mundial, não é só no Brasil, que as taxas de cesariana são muito altas. Então, a maioria das cesarianas que acontecem, uma parte muito grande, a maioria, porque a gente tem um percentual de cesariana muito alto, elas não têm indicação. Agora, a cesariana, quando ela tem indicação, ela salva a vida, muitas vezes, do bebê. Então, o que eu acho importante para a paciente é ter confiança na equipe dela, entender e não se sentir menos mãe, menos mulher, menos nada, se ela tiver que fazer uma cirurgia. Às vezes a gente tem casos de sofrimento fetal, é raro, mas às vezes o bebê tinha algum recém-nascido feto, tinha alguma comorbidade, algum problema que não estava identificado ali dentro, e ele tem, por exemplo, um sofrimento e tem que fazer a cesariana, e a mãe se sente super mal indo para a cesariana.
sendo que aquele procedimento ali está salvando a vida do filho dela. Então, acho que essa parte da confiança, de entender que vai ser feito o melhor, o mais importante que a gente deseja no parto é que a mãe e o bebê fiquem bem depois. Então, como que isso vai acontecer? Nem sempre está dentro do nosso controle. Doutora, a gente falou aí da fisiologia do parto, o que acontece, a importância de se preparar para esse momento. Mas depois que o bebê nasce, tem o puerpério, tem a esterogestação, tem a amamentação. Durante a gestação também é importante se preparar para o pós? É super importante. A gente romantiza muito o pós-parto. Então, a maioria das pacientes, mais de 80% das pacientes, elas passam por uma experiência que chama blues puerperal, que é quando dá uma melancolia. Pensa bem, a pessoa acabou de parir, passou por um momento de estresse do corpo, tem uma mudança hormonal que mexe com todo o corpo, com todos os hormônios. Ela está ali privada do sono, numa situação nova. Quando ela não era mãe, ela vai começar a se ver como mãe. No papel ela era uma mulher e agora ela tem esse outro papel também, além de todas as outras identidades de mãe. Isso tudo gera muita mudança. Mesmo a mulher que tem um segundo filho, porque aí ela é mãe do segundo filho e ainda tem que lidar com o filhinho mais velho. Então isso tudo mexe muito com a parte emocional da paciente. O que é fundamental, é muito bom ela se preparar. As doulas fazem um trabalho maravilhoso nessa parte, de orientar muito sobre esterogestação, sobre a rede de apoio. E nessa hora, a rede de apoio é fundamental. Então, ter uma amiga, uma irmã, uma mãe que puder ficar ali perto, a presença da doula também no puerpério é muito importante. Eu estou falando da rede de apoio, eu não estou incluindo o parceiro na rede de apoio, porque o parceiro é um membro ativo, ele também vai usufruir da rede de apoio. A gente tem uma culpa muito grande de várias coisas, muitas responsabilidades, que nem tudo está dentro do nosso controle, do nosso alcance. Então, eu acho que a parte mais importante para ter uma experiência positiva na gestação, no parto e na maternidade, porque a maternidade envolve para sempre, né? É a gente tentar fazer isso da forma mais natural possível, sem se cobrar tanto e sabendo que nem tudo está dentro do nosso controle. O mais importante é como é que a gente vai viver cada momento. Ok, doutora Juliana, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Muito obrigada pela sua companhia no programa de hoje. Agora eu tenho um recadinho para você. Tá vendo esse QR Code aí no cantinho da sua tela? Pois é. Por meio dele, você contribui com a campanha dos devotos de Nossa Senhora da Piedade, uma importante obra social da nossa arquidiocese. Então, posicione a câmera do seu celular e faça parte. Entre para a nossa família de colaboradores. Eu conto com a sua ajuda. Até mais. Tchau, tchau.